uma frustração que eu tinha na minha vida e que me fez mentir ao longo da minha carreira profissional é que eu não fui jogador de futebol profissional. Então isso era uma coisa que me incomodava muito. E eu criava uma narrativa... Como se você tivesse sido... porque na verdade eu realmente fui aprovado num teste do Atlético Mineiro. Realmente eu vestia a camisa do Atlético Mineiro naqueles chamados expressinhos. Mas isso quando você tem 17, 18 anos, você fantasia aquela história, né, Sidney? E depois que você começa a trabalhar efetivamente no futebol, você descobre que você estava ali participando de um processo no Atlético muito mais de seleção, ou naquela equipe que você estava disputando, entendeu? E aquilo me doía muito. Eu precisava contar aquela história, sabe? Então, quando eu me libertei desse processo, né, quando eu falei para todo mundo que eu não tinha sido jogador de futebol profissional, isso foi uma liberdade. Por quê? Porque isso me ensinou que uma vivência não elimina a outra. O fato de eu não ter sido jogador de profissional não me dá experiências que um jogador teve, mas, pelo contrário, o fato de eu ter podido fazer uma faculdade aos 17 anos também me traz uma vivência que eu não teria caso eu tivesse sido jogador. Então, essa é uma derrota que eu gosto de contar sempre e sempre gosto de mostrar o aprendizado dela. Isso não me fez dar nenhuma volta por cima, mas me fez entender e valorizar a minha vivência. Que isso é muito importante para todas aquelas pessoas, né, Sidney, que são seduzidas pelo mundo do futebol e às vezes não sabem como se apresentar. E às vezes criam situações que não foram verdadeiras para poder se qualificar aquela situação, ou poder ser melhor aceito, vamos dizer assim. O que eu digo assim, o fato de verdade ou mentira, às vezes, na verdade, simplesmente mostra uma face. Um ajuste de foco. Exato. Mostra uma face que não é exatamente aquela que aconteceu. Exatamente isso. Então, essa foi uma primeira derrota que eu contei. E apesar de ser bom jogador, quer dizer, não um nível profissional, sim, tem uns vídeos aí espalhados na internet fazendo gol com a canhotinha. É verdade. Não, eu algumas provas. Né? Eu fui federado, fui atleta federado de futsal. Esse sim, eu tenho carteirinha, eu disputei campeonatos de futsal na década de 80 pela ABB de Belo Horizonte, isso é uma coisa muito legal. Eu joguei esse futebol, vamos dizer assim, semi-profissional, né, que você recebe um dinheirinho para jogar aqui, um dinheirinho para jogar ali, mas completamente diferente de ser um atleta profissional, né, Sidney? Isso é importante que fique claro. Sim, e tua prática esportiva quando adolescente foi o que levou você à escolha da educação física? Por que educação física? Vem dessa vontade aí de estar no meio do futebol, já que não foi jogador, tentar. Conta um pouquinho dessa tua formação aí na faculdade e o início, que foi no vôlei, né? Então, não foi nem exatamente no vôlei, mas a questão da educação física, Sidney, é importante que até para as pessoas que estão assistindo aqui o Segredos da Bola entendam que o fato de você gostar de esporte não pode ser um fator decisório para você escolher fazer educação física. Eu acabei fazendo educação física porque eu gostava de esporte. E depois que o tempo passou, depois que eu me formei, eu vejo que eu tinha muito mais perfil para ser um administrador de empresas, para ser um advogado, para ser um publicitário. Ou seja, o meu perfil era muito mais de gestão do que propriamente um perfil técnico, apesar de gostar. Mas naquela época, né, Sidney, 1984, 1985, serviço de orientação educacional, isso não servia para quase nada. Então, a minha preocupação era estar perto de uma bola. E era uma época também que não se via a importância de um bom gestor na área esportiva. Você fazia a faculdade de administração para administrar empresas, o que te afastaria do esporte. Hoje, quem quer trabalhar com o esporte, não tem só educação física. Naquela época, era a educação física o caminho, né? Sim. Hoje, você pode trabalhar com esporte como advogado, você tem aí o direito esportivo, né? Você pode trabalhar com o esporte, com o futebol, através de uma faculdade de administração. Na época, não era muito isso também, né, Chico? Sidney, a gente está falando de 37 anos atrás. Era uma visão totalmente diferente. Só para você ter uma ideia, a nossa profissão educação física, ela só existe efetivamente a partir de 1º de setembro de 1999. Então, eu já tinha 9 anos de formado quando a nossa profissão foi
reconhecida. Naquele momento, já existia o CREFITO, por exemplo, e não existia o Conselho Regional e muito menos Federal de Educação Física. Então, eram situações onde você tinha um horizonte de emprego muito limitado. Você não conseguia enxergar muito mais do que dar aula numa escola, do que dar aula numa academia, do que pensar em fazer algo ligado à atividade física. Porque até mesmo o esporte, quando não era o futebol, era algo muito voltado para o lado amador, né? Verdade.